Damos abertura à sessão, traz a reunião virtual com a Superintendência da Sabesp do Vale do Paraíba, Superintendente senhor Sérgio Beckman, e com o senhor José Fonseca, diretor distrital aqui de São José dos Campos. Cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, aqui ao meu lado, secretariano, o vereador Lino Bispo, vereador Roberto Chagas, vereador José Luiz, vereador Renato Santiago, vereador Júnior da Farmácia, vereador Rafael Pascucci, vereadora Juliana Fraga, vereadora Amélia Naomi, vereador Milton Vieira Filho. O encontro aqui também será transmitido ao vivo, está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara, pelos canais 7 da NET, 9 da Vivo, pelo site institucional, o Facebook e o YouTube aqui da Câmara Municipal. Essa reunião atende uma solicitação do nobre vereador Lino Bispo, que por meio do requerimento 244/2021, aprovado na 6ª sessão ordinária do ano, em fevereiro. Entre os assuntos, serão abordados diversos assuntos sobre a questão da Sabesp e já agradecer a presença, já agradecer a oportunidade da superintendência aqui com a Câmara Municipal de São José dos Campos, para a gente realmente estar discutindo, trabalhar, trazer informação à população que nos acompanha através da TV Câmara, através da parte do Facebook. E eu vou passar a palavra ao vereador Lino Bispo, autor do requerimento, para dar sequência a toda essa reunião. Faz favor, vereador Lino. Muito bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar os vereadores Roberto Chagas, vereador José Luiz, Renato Santiago, ao Pascucci, Rafael Pascucci, Amélia Naomi, Milton Vieira, Juliana Fraga, Júnior da Farmácia, vereador Marcão da Academia. Quero cumprimentar aqui a todos os munícipes da nossa cidade que estão aqui assistindo nas suas residências essa sessão, essa reunião aqui de uma forma à distância, mas com certeza muito presente, porque são inúmeras pessoas que estão aí acompanhando e interessadas nesta reunião que fazemos aqui hoje. Agradecer à Câmara por ter, por unanimidade, aprovado o nosso requerimento para que a gente pudesse ter a presença da Sabesp conversando conosco nesta manhã. Quero aqui agradecer aos representantes da Sabesp aqui na nossa cidade, que tem realmente, com muita gentileza, acolheu o nosso pedido, né, e chegou para nós esta confirmação da reunião de hoje. Já teve outras reuniões marcadas, mas acabaram que houve problema, né, que houve Covid, algumas outras situações. Então, eu quero aqui agradecer aos senhores pela presença, que os senhores pudessem se apresentar para a nossa cidade, para a nossa Câmara, para a gente ter um bate-papo, uma reunião produtiva na manhã de hoje, e eu tenho certeza que nós teremos grandes avanços aí, a Sabesp fazendo os seus esclarecimentos, ouvindo a população, eu tenho certeza que todos nós podemos ganhar. Um bom dia aos senhores. Muito bom dia, vereador Marcão da Academia, primeiro secretário dessa Casa de Leis, hoje presidindo a sessão, em nome de quem eu cumprimento todos os vereadores presentes. Senhoras e senhores, aos munícipes que nos assistem, muito bom dia. Meu nome é Sérgio Beckerman, eu sou engenheiro civil, sou funcionário de carreira da Sabesp há 24 anos, tenho uma formação pela empresa puramente técnica e desde junho do ano passado estou na superintendência da Sabesp no Vale do Paraíba. Aqui a Sabesp opera em 26 municípios, né? O Litoral Norte é uma outra superintendência,
mas aqui em cima a Sabesp opera 26 municípios. Opera desde São José dos Campos, que é, digamos, a capital do Vale, com mais de 700 mil habitantes, até cidades muito menores, como, por exemplo, Redenção da Serra e Monteiro Lobato, que são muito pequenas. Então, são realidades diferentes dentro da mesma região, desafios diferentes, mas a Sabesp está aqui de pé e a ordem para o que for necessário para atendê-los da melhor forma possível. O vereador comentou sobre o adiamento dessa reunião, de fato era para ter acontecido em fevereiro, no entanto, eu mesmo fui acometido pela Covid e tive que me afastar por 2 semanas, então retomamos os trabalhos agora, há um mês atrás, e aqui estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, ouvirmos críticas, sugestões, comentários. Estamos à disposição. Tá certo. Nós vamos passar a palavra. Bom, José Fonseca. vereador Marinho. Nós vamos passar então a palavra para a vereadora Amélia, porque ela tem um compromisso. Em seguinte, ela vai fazer a pergunta e vai nos deixar, e depois pode ser respondida posteriormente. Só avisar os senhores que a gente vai tocando aqui a reunião, mediante a questionamentos que forem fazer, a gente vai perguntando aos senhores que vocês possam estar respondendo para nós, tá bom? A Amélia vai fazer a pergunta e vai sair, depois vocês podem responder, né, vocês podem anotar aí e responder posteriormente. Alô, bom dia, doutor Sérgio, José Fonseca, pela audiência muito importante para a população, para a Câmara Municipal e para a cidade. Eu preciso fazer um exame e tenho hora marcada. Então, mas eu queria aqui fazer uma pergunta, a vereadora Juliana e os demais vão estar aqui acompanhando. Qual é o plano de investimento para resolver os problemas da falta d'água? Nós temos recebido muitos questionamentos, né? Principalmente sobre as obras de reservatório. Eu recebi relatos de moradores lá da região norte, né, que estão lá, tanto o Cosme, o Gilson, do Caetê, são moradores que todo final de semana, quando falta a água, nos comunicam. Também, na região leste, qual é o plano de investimento, principalmente ali na área do Pinheirinho, né? E essa tem sido uma batalha do reservatório, acho que vocês estão acompanhando. Fiz aqui em forma de cartaz, para mim eu não perder. E essa questão do reservatório já, né, foi uma sugestão do Marrom, porque na plataforma dos movimentos sociais, essa questão já entrou na pauta, né? Então, acho que no dia a dia deles, quando eles estão lá discutindo os problemas, essa questão do reservatório tem sido uma grande batalha. Então, são essas 3 perguntas que eu vou fazer. Provavelmente a mesa vai colher outras, mas obrigada aí pela participação. Muito bem. Deixa eu só, Lino, coordenar aqui a questão das falas. Deixar aqui para o senhor José Fonseca, que ainda não se pronunciou. Senhor José, quiser fazer o seu pronunciamento e depois, se vocês quiserem fazer algumas respostas dos vereadores, a gente agradece. Está ativo aqui. Pode falar aqui. Não, pode falar do seu. Senhor José Fonseca, pode se apresentar então, por favor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? A gente está sem retorno aqui para poder falar com vocês. Meu nome é Júnior, José Geraldo da Fonseca Júnior.
Eu sou engenheiro civil, estou há 10 anos trabalhando na Sabesp, ingressei na Sabesp como engenheiro, todos os 10 anos eu trabalho em São José dos Campos, eu trabalhei no setor de distribuição, durante praticamente 9 anos eu trabalhei no setor de distribuição de São José dos Campos, e agora, desde setembro de 2019, eu assumi o Departamento Distrital de São José dos Campos, que operam 9 cidades, dentre as quais São José dos Campos. Operam 8 cidades, dentre as quais São José dos Campos. Alguns vereadores eu os conheço, já os recebi na Sabesp, seja como engenheiro, como gerente de setor e agora como departamento. Outros eu conheço através do WhatsApp, já troquei mensagens com o vereador Lino Bispo, com o vereador e presidente da seção Marcão da Academia, e alguns outros que estão presentes. A própria vereadora Naomi, a Amélia Naomi, eu já estive no gabinete dela em certa ocasião, então alguns eu conheço, já tive contatos. Outros ainda não tive o prazer de conhecer, mas eu queria falar que nós estamos abertos a recebê-los na Sabesp, recebê-los lá na Sabesp para conversar, esclarecer dúvidas. Toda vez que entender que é necessário, as portas da Sabesp do departamento estão abertas a todos os senhores, tá certo? Independente de qualquer questão, seja nem que seja só para tomar um café e conhecer e saber quem eu sou, ou se for para reclamação. O momento não permite que a gente receba muitos munícipes, mas a gente está sempre aberto a receber 1 ou 2 pessoas lá para poder conversar e tratar dos problemas do município e resolver os problemas do município, que isso é mais importante, não só para os senhores, mas para a gente também da Sabesp. Tá certo. Eu gostaria até de pedir desculpa às pessoas, né, que nos acompanham pelas redes sociais. Nós temos esse complicador, né, a questão da tecnologia, muitas vezes ela falha, né? Mas, então, o que eu quero dizer para os senhores? Obrigado mais uma vez pela presença aqui, mesmo de uma forma assim um pouco deficiente, pela questão de áudio. Mas o grande problema que nós temos aí enfrentado, inclusive aqui a Câmara tem representante de todas as regiões da nossa cidade, e ultimamente nós temos recebido, está aumentando o número de pessoas reclamando pela falta de água. Em algumas regiões está assim muito frequentemente, todo final de semana, faltando água. Eu cito aqui alguns bairros da região sul, tipo Residencial União, Jardim Morumbi, Vale do Sol, 31 de Março, Parque Industrial, Colonial, enfim, tem outros bairros, não sei, o marco é do Bosque, dos Eucaliptos, não sei se falta toda semana, mas esses bairros que eu citei, eu acompanho essa reclamação das pessoas com todo final de semana faltando água. Outro problema, alguns dias tem um pouco de água, só que a água não chega até a caixa de reservatório, porque falta pressão na água. De minha parte, a gravidade do problema é a falta de água que está constante. Aí o que acontece? Alguns moradores até ligam e digam assim, eles recebem a seguinte resposta: não, mas já foi corrigido o problema. Quando é final de semana, falta água de novo. Então, eu gostaria que os senhores pudessem dar uma fala nesse sentido, porque isso está atingindo inúmeras pessoas da nossa cidade. Eu falo de todas as regiões. Eu citei aqui alguns bairros que eu sei, assim, falo com garantia do que estou falando, que falta frequentemente todo final de semana ou toda semana. Tá? Que os senhores pudessem dizer por que isso está acontecendo. Ou vocês vão falar, não está acontecendo. Tá certo? Ou vocês têm ciência que está acontecendo isso? Vereador, pegando um gancho nas palavras da vereadora que me fugiu o nome agora. Amélia Naomi. Amélia Naomi. A Sabesp, nesse momento, investe 25 milhões de reais em São José dos Campos, só em São José dos Campos.
e só na parte de água. Nós estamos falando de esgoto. Dentro desses investimentos estão reservatórios, adutoras, aquisição de novos equipamentos como bombas e motores, estações elevatórias, boosters, etc. Nem sempre a instalação de um reservatório corresponde com a resolução do problema, mas a Sabesp, é importante destacar que tem todas as reclamações de falta d'água, intermitência ou baixa pressão mapeadas todos os dias, a cada hora, tanto a superintendência quanto o Júnior que aqui está, recebe os endereços onde estão ocorrendo as faltas d'água e todas as faltas d'água são verificadas, não tem uma que não seja verificada. Nós tivemos problemas mais sérios no final de janeiro, começo de fevereiro, quando então o vereador solicitou a reunião, que infelizmente não pôde acontecer, mas esses problemas decorreram de falta de energia. As chuvas intensas que aconteceram aqui na região, não só em São José, mas como Caçapava e Taubaté principalmente, fizeram com que várias árvores caíssem sobre o cabeamento da EDP, que é a concessionária de energia elétrica aqui da região, e o fornecimento de energia elétrica fosse interrompido. Como nós temos muitos equipamentos que dependem de energia elétrica, eles funcionam, as bombas funcionam, os motores funcionam por meio de energia elétrica. Então, o acionamento desses equipamentos foi prejudicado e, enquanto durou a falta de energia, nós não podemos aduzir a água, ou bombear a água para as casas. Existem alguns problemas que são de fácil solução e outros de solução mais demorada, digamos assim, de médio prazo, que demandam investimentos maiores, como setorização, com implantação de novas adutoras, que, diga-se de passagem, estão sendo feitas, né? São adutoras de grande diâmetro que vão reforçar o abastecimento de diversas áreas na região, mas soluções caseiras, né, aliás, que têm que ser adotadas, até porque são normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a instalação de um reservatório em cada uma das residências, né? Cada residência deveria ter um reservatório com capacidade para armazenar água correspondente a um dia de consumo. Assim, no caso de um vazamento de adutora, de uma falta de energia elétrica, esses imóveis teriam a água armazenada e suficiente para um dia de consumo. Eu vou passar a palavra para o Júnior, que está aqui do meu lado. Ele vai falar para os senhores mais detalhadamente quais são os investimentos que estão em andamento e aonde eles estão acontecendo. Eu gostaria só de, antes do Júnior seguir, eu fiz a pergunta se vocês confirmam que está acontecendo esse problema ou se não está acontecendo esse problema, né? Antes de falar dos investimentos, porque a população está aguardando uma resposta da Sabesp. Olha, não, isso não está acontecendo. Ou, olha, está acontecendo sim, mas a providência está sendo tomada, né? Ou seja, vai ser resolvido. Acho que para ficar essa questão um pouco mais clara. Vereador, problemas de abastecimento de água e obstrução com consequente extravasamento de esgoto acontecem em quaisquer sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário em qualquer cidade do mundo. Então, uma cidade como São José dos Campos, que tem mais de 700 mil habitantes, é impossível nós não termos um registro de falta d'água, um registro de
extravasamento de esgoto, coisa do gênero. Muitas vezes, a gente recebe reclamações de falta d'água, ao chegarmos, verificarmos, o registro está fechado, né, não permitindo a entrada da água por uma ação do próprio morador. Então, problemas de abastecimento ocorrem em quaisquer sistemas, em quaisquer cidades, qualquer cidade do mundo. E sim, nós temos registro das reclamações de falta d'água. Até hoje pela manhã, durante esse ano, São José dos Campos registrava 500 reclamações de falta d'água, e isso em praticamente 4 meses, numa cidade que tem 200 mil imóveis. Então, é um número extremamente baixo, né? São reclamações pontuais, elas persistem no mesmo local, não é na cidade inteira que falta água, não é na cidade inteira que o problema acontece, são núcleos onde esses problemas acontecem. E sim, as soluções estão em andamento. Só para a gente dar só continuidade aqui na casa, registrar aqui a presença também da vereadora Dulce Rita. E, vereadores, o microfone vai estar aberto para vocês, para a pergunta de vocês, tá? Ao superintendência. Vereadora Dulce? Quem que é? Roberto Chagas. Pode ir, vereadora Dulce? Por favor, daí vocês só dão um alô para a gente fazer uma organização aqui, tá? Tá. Senhor Sérgio, o senhor tinha comentado que o Júnior ia explicar um pouquinho melhor a situação dos investimentos. O vereador Milton está perguntando. Correto. O Júnior pode falar dos investimentos aqui em São José dos Campos, quais são as obras, onde elas estão acontecendo. Bom dia mais uma vez. É o seguinte, nós temos hoje, como o engenheiro Sérgio falou, 25 milhões de obras acontecendo em São José dos Campos. Nós temos na Zona Sul um remanejamento de redes na região que se chama aqui de Jardim Satélite BNH, que fica compreendido entre a Avenida Cidade Jardim até o Córrego Senhorinha, Cassiopeia e Iguape. São mais de 70 quilômetros de redes que serão assentadas lá em PAD. É um material que não tem juntas, o que diminui o número de vazamentos. A obra está avançada e até o final desse ano nós devemos concluir essa obra. Alguns setores já estão trabalhando assim, eliminando todas as redes antigas que foram feitas pelo empreendedor nesse local. Na Zona Norte também temos a construção de um reservatório de 2 milhões de litros ali no Alto de Santana, nas proximidades do parque ali, acho que é José Simões, próximo onde é o nosso reservatório. Então, aumentando a capacidade. Hoje a gente tem um reservatório de 800 litros, estamos pondo um reservatório de 2 milhões de litros, o que vai melhorar a reservação da região norte do município, dando mais segurança hídrica lá para aquela região. E na Zona Leste, a gente está em 2 frentes lá. Nós temos uma frente que é uma adutora que sai do Jardim Americano, onde temos um reservatório, pega a avenida, desce a estrada do Cajuru, onde a gente vai também construir um reservatório lá de 1 milhão de litros, o que a gente chama de reservatório Petrobras, e uma nova estação elevatória lá. E também ajudando a abastecer aquela ponta da região da ponta leste lá, ou sudoeste, como a gente chama aqui, São José, Mariana, Pousada do Vale, Santa Cecília, Santa Júlia. E também, pelo outro lado, pelos Astronautas, a gente sai de uma adutora do reservatório da Granja e vai até um reservatório em concreto novo, próximo à Embraer, reforçando o abastecimento e complementando recentemente. Então, interligando essas obras aí, houve uma melhora grande, porque houve um grande crescimento. Recentemente, a gente fez uma adutora de 400 milímetros, interligando o reservatório Santa Júlia até a João Rodolfo Castelli,
Antigamente, o reservatório Santa Júlia trabalhava como reservatório pulmão, ou seja, só a água que sobrava ia para ele. A gente inverteu o abastecimento lá para garantir, para melhorar a regularidade de água lá, tanto que nesse verão a gente não sofreu tanto quanto em verões passados nessa região. Então, esses são os principais investimentos em água que nós estamos fazendo. Fora isso, está em também um projeto de abastecimento, de melhoria do sistema de abastecimento de águas do município de São José dos Campos. A gente tem um projeto integrado que une São José e Caçapava, que prevê toda a melhoria, principalmente da Zona Leste e parte da Zona Sul. Então, está sendo elaborado esse projeto, que com base nesses projetos serão, no futuro, elaborados pacotes para contratação de obra para atendimento dessas regiões. Então, hoje são essas as principais obras em água que nós temos aqui. Marcão, só antes da vereadora falar, eu quero só voltar uma questão. Eu perguntei para os senhores se é o morador que está mentindo ou está acontecendo o problema naqueles bairros que eu citei, e não foi respondido isso. Vereador, isso não está acontecendo. Eu sei que o vereador faz a pergunta, ele quer que seja respondida, e eu não vi a resposta acontecer. Que os investimentos acontecem, nós queremos saber realmente, depois tem outras perguntas técnicas que a gente até vai fazer, alguns vereadores, mas eu quero aqui, porque eu tenho relato do morador falando, ô vereador, está uma piada, todo final de semana está faltando água na minha casa. Esse morador está mentindo ou de fato está acontecendo? Eu queria que o senhor pudesse pontuar isso para ficar claro para quem está nos assistindo, se é o morador que está falando uma coisa que não está existindo, ou está existindo esse problema, ou a Sabesp não está sabendo que está existindo, entendeu? Vereador, deixa eu falar. Bom, o vereador falou uma série de bairros e eu não... Travou lá. O vereador falou uma série de bairros, eu não consultei todos aqui, até porque o tempo é curto aqui. Mas lá, eu vou dar fora os investimentos que nós falamos, nós fizemos algumas obras de melhoria ao longo do ano. Por exemplo, na região sul, que atende os bairros onde o vereador atua e falou aí. Nós não tínhamos lá, por exemplo, reclamações nós não tínhamos lá falta d'água, 5 dias faltando água. Mas nós tínhamos em alguns momentos do dia onde, de fato, havia uma queda de pressão. Por conta disso, nós trocamos as bombas da região. Nós tínhamos lá e nós construímos uma nova casa de bomba e colocamos todos os bairros da região lá. Campos Alemães, Dom Pedro, Colonial e Morumbi, hoje são atendidos, tem uma bomba e mais uma bomba reserva. Uma bomba de maior capacidade e uma bomba reserva para esse. Caso dê problema na bomba, a gente vem automaticamente aciona. Isso nós fizemos no final de março, a gente conseguiu colocar esse sistema para operar. Então, eu fiz uma pequena consulta no Jardim Morumbi. E no Jardim Morumbi, que são quase 8 mil ligações, nós tivemos somente 4 dias onde houveram reclamação de falta d'água. Então, vereador, se há outras reclamações, elas não estão chegando para a Sabesp. Eu gostaria até de conversar com o vereador. O vereador tem uma grande penetração dentro da comunidade, a orientar as pessoas a registrarem essas reclamações junto à Sabesp, para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. Então, nós tivemos em alguns momentos do dia, oscilação da pressão, queda de pressão, a qual muitas vezes é relatado como falta d'água, mas não houve de fato a falta d'água. Tivemos dias onde houve falta d'água. Tivemos um dia, por exemplo, no final de fevereiro, se não estou enganado, nós até conversávamos por WhatsApp, o vereador relatava do morador que reclamava onde a gente trocou hidrômetro e ele continuava sem água. Nós fizemos um trabalho de pesquisa e havia um vazamento muito grande perto da igreja ali no Morumbi. Não sei se o vereador se recorda disso. Então era um evento isolado. Havia um vazamento provocado por uma empresa que estava prestando serviços no município para, não sei, acho que é a Americanet, alguma coisa assim. Ela danificou a nossa rede e isso causou um vazamento. Então, o vazamento não aflorou, ele ia todo para a galeria. Nós fizemos, mas assim,
Então, isso é um fato isolado. Mas o que eu posso falar é que desde que colocamos essa estação elevatória para operar, essa nova estação elevatória para operar, houve uma queda substancial de reclamações de falta d'água. Agora, é claro que quando há um vazamento, por qualquer motivo que seja, algumas pessoas durante um período do dia podem ficar sem água. Mas assim, é importante que as pessoas saibam e por isso a importância de se ter caixa d'água, para que as pessoas não fiquem totalmente desabastecidas nesse período. Mas assim, então houve melhorias, que talvez para a população ela não consiga perceber, isso vai levar um tempo até ela perceber que houve essa melhoria da distribuição de água na região, porque ainda são 20 e poucos dias, um mês, é muito recente essa mudança do sistema, e elas não vêm, a gente não faz inauguração de elevatório de água, nada, então não percebe. Mas os números que eu tenho hoje me mostram que houve uma melhora significativa, e eu acredito que esses 4 dias, possivelmente, algum problema isolado ou algum vazamento de ramal que atendeu uma casa só, mas basicamente somente em 4 dias nós tivemos reclamação de falta d'água dentro das 8.000 ligações que tem dentro do Morumbi. Vamos abrir agora a pergunta dos vereadores. Primeiro vereador inscrita, pode ser Roberto Chagas. Vereador Roberto Chagas. Isso, pode fazer a sua pergunta aí com a superintendência. Bom dia a todos. Vou tirar a máscara, difícil falar. Bom, estou aqui representando os moradores da região norte de São José dos Campos. Vi uma notícia importante do senhor José Fonseca sobre a implantação de um novo reservatório, né, no Alto de Santana. Eu gostaria de saber qual é o tempo, quando vai ficar pronto e se vai conseguir resolver o problema que está acontecendo na Vila Dirce, Altos de Santana e Jaguari, porque lá não é pontual, lá sempre está faltando água. E queria falar também, me mandaram agora, o que tem sido feito para resolver a questão do Putim e do Santa Júlia, várias demandas também que nos chegam desses bairros. E sobre o esgoto, um esgoto que está vazando ali debaixo da ponte Maria Peregrina e também próximo à ponte... Qual é aquela ponte ali da... Cemitério ali, dá o nome do cemitério ali, gente? Perdão, então é Minas Gerais. É a ponte Minas Gerais, aonde está tendo um vazamento muito grande de esgoto, né? O pessoal está depositando esgoto. E também a Maria Peregrina, mas no sentido Telesparque Centro. O que pode ser feito em relação a isso? Acho que é isso mesmo. Obrigado. Pode ficar à vontade para responder, tá, Júnior? Bom dia, vereador Roberto. Bom, primeiro eu vou falar dos 2 vazamentos de esgoto. Se fosse possível, o vereador passar do chat o endereço mais preciso, a gente vai mandar verificar ainda hoje. Não é particularmente do meu conhecimento esse vazamento. O reservatório deve entrar em operação o ano que vem, esse reservatório do Alto Santana, certo? Ele já está em andamento, a gente fez algumas obras de adequação do local onde ele está instalado, ele está em construção, ele começou no final do ano passado, o ano que vem ele estará em operação esse reservatório. O vereador falou, eu vou falar da Zona Leste, da Zona Leste, lá sudoeste, né, Putim e Santa Júlia. Então, como eu já falei anteriormente, essas 2 adutoras que nós estamos fazendo agora, no momento, mais o reservatório lá, eles vão dar uma segurança hídrica maior. Eu falo que a gente já fez uma atuação com pesquisa de vazamento e outras ações de operação lá que melhorou bastante a situação desse ano. É claro que, eventualmente, e principalmente como tudo aqui em São José são feitos por recalque, ou seja, toda a transferência de água por bomba, nós temos hoje quase 100 elevatórias de água em São José dos Campos. Então, essa região também sofreu bastante
por conta da falta d'água. Até porque o Santa Júlia, ele fica lá, a parte alta do Santa Júlia fica lá em cima. Até a gente mandar água no ponto alto do Santa Júlia para depois descer por gravidade, ele sofre bastante, entendeu? Nesse aspecto da energia elétrica. Então, muito do que se sofreu... Bia, eu vou pedir licença, a gente tem que ter um... Ô, Júnior, não está chegando o áudio, tá? Segura só um pouquinho, eu vou pedir licença para vocês. A gente tem que ter uma parada pela questão do Zoom, do aplicativo aí, do programa. A gente já retorna com vocês, tá ok? Júnior, é que não deve estar tendo não está tendo retorno de voz, tá? A gente já retorna. Tá ok? A gente suspende agora um pouco a sessão, já retornamos já. Tá. Reaberta a presente sessão. Hoje em reunião com a Superintendência da Sabesp Vai Paraíba. Eu queria só pedir mais uma vez, nós estávamos na resposta da pergunta do vereador Roberto Chagas, onde nós tivemos uma queda, viu? Ô, Júnior, nós tivemos uma queda na tua fala, principalmente quando você estava falando do Santa Júlia. Ia pedir para você só retomar de novo o seu raciocínio e essa resposta conosco, tá ok? Sim, retomo sim. Estão me ouvindo? Então, bom, a questão de Santa Júlia, todo o sistema de Santa Júlia, ele vai ser reforçado com as obras na Zona Leste que eu já havia falado anteriormente. A interligação do reservatório do Jardim Americano com o novo reservatório da Petrobras, que nós vamos construir também, e a elevatória lá. E também a adutora que nós estamos fazendo saindo do reservatório da Granja, indo até o reservatório que fica próximo à Embraer ali, somado à adutora que nós já fizemos no ano retrasado, uma adutora em 400 milímetros, que liga João Rodolfo Castelli até o reservatório de Santa Júlia lá. Como eu disse, toda São José sofreu, na fala do engenheiro Sérgio, com as questões de queda de energia. E essas quedas de energia afetaram bastante lá também, não só a região de Santa Júlia, do Putim, todo o município, mas lá também sofreu com isso. Então, isso ocorreu. A Sabesp se reuniu com a EDP, foram pedidos providências, e agora a gente espera, nos próximos meses não haverá chuvas como ocorreram no mês de janeiro, que foi muito grande. Inclusive, aquela região do Putim sofreu muito com chuva lá, acho que chegaram a ficar pessoas desabrigadas, se não me engano, e a gente não teve nenhum problema no abastecimento naqueles dias até, inclusive. O que acho que ajudou bastante as pessoas até lá nessa questão de limpeza das casas lá. Mas, nesse sentido, esses investimentos ajudarão também a fortalecer a segurança hídrica da região lá. Ok. Vamos dar continuidade. Pergunta dos vereadores. Vereadora Dulce Rita. Bom dia. Eu queria fazer umas perguntas para o Júnior. Primeiro, queria agradecer ao Júnior pela atenção que ele tem dado lá para meus pedidos, principalmente quando falta água devido à tempestade, queda de árvore aí. E agradecer também pela reforma geral que ele fez lá no sistema de abastecimento de água lá no RIC. Felizmente, agora já diminuiu bem a reclamação, só quando tem as tempestades mesmo que acontece alguma parada de abastecimento. Queria perguntar como que está o rede de esgoto Santa Helena e Santa Hermínia, porque teve algumas ruas que não foram feitos esse esgoto. E também com relação às soleiras negativas, que os moradores têm que comprar uma bomba para fazer a rede, para
levar o esgoto até a rua, devido a essa soleira, se não existe nenhum subsídio que a Sabesp poderia dar para esses moradores. Que geralmente esses esgotos com soleira negativa que estão sendo implantados agora, vêm de bairros periféricos, de pessoas muito baixa renda que não têm o dinheiro de comprar essas bombas. E para finalizar, o vazamento do esgoto lá na várzea dos postos de visita que está tendo lá em Eugênio de Mello. Às vezes vocês vão, a gente sempre que reclama vocês vão, mas o problema volta. Então é isso as minhas perguntas. Bom dia, Dulce. A Dulce, assim como outros vereadores, sempre em contato com a gente, seja pelo WhatsApp, eventualmente presencial. Bom, Dulce, são tantas coisas, foram tantas perguntas. Com relação à questão de esgoto do Santa Hermínia, na verdade, a rede foi implantada em todas as vias. Existe um pequeno trecho lá, da metade, acho que da Rua A, assim, eu não lembro o nome correto agora, que existe a rede, mas a gente ainda depende de uma liberação de faixa de servidão, isso foi judicializado, para que a gente possa interligar essa rede ao nosso sistema. Então, infelizmente, nesse trecho, não tem como nós fazermos a conexão dos imóveis à rede, certo? Então, infelizmente, nesse trecho, nós não temos como fazer isso. Com relação... E assim, a gente tem trabalhado bastante na ampliação da rede de esgoto em São José dos Campos. Recentemente, a gente entregou na Zona Leste lá o Portal do Céu, em parceria com a Prefeitura lá. A Prefeitura fez urbanização, melhorando a vida das pessoas, né? Então, tudo isso a gente tem feito. Com relação lá aos problemas que você falou da várzea, a gente tem feito um trabalho, a gente está buscando melhorar essa questão lá. Se tiver tendo problema, como você sempre faz, no espaço que a gente vai lá. E assim, uma coisa, que vocês são representantes do povo, são um canal de comunicação do povo, muito importante é que a gente tenha uma orientação do consumidor, do contribuinte, né? Que eles parem de lançar lixo no esgoto, entendeu? É comum a gente encontrar coisas muito estranhas na rede de esgoto. Saco plástico, pano, garfos. Isso acaba entupindo e causando transtorno, um refluxo de esgoto. Seja para dentro da casa de um morador, às vezes não necessariamente do morador que lançou, seja na casa ou na rua. Só para ter uma noção. E outra coisa que é muito danosa para a gente é a conexão da água de chuva na rede coletora de esgoto. Nós tiramos diariamente cerca de 4 toneladas de areia das nossas estações de tratamento, lá. Tudo isso, quer dizer, o esgoto não tem areia. Essa areia o que é? É conexão de água de chuva, vai lavar o registro e joga a areia, vai dentro do nosso sistema. Isso atrapalha e acaba entupindo os nossos sistemas. E por isso que, eventualmente, a gente tem problemas como a gente tem lá na várzea. Já aconteceu de termos lá cerca de 30% da seção comprometida com areia. Quer dizer, muita areia e o esgoto não tem areia. Então, até gostaria de contar com a parceria de vocês no sentido de reforçar junto à população a questão de não lançar água de chuva lá. Agora, assim, volto a falar, a gente está sempre à disposição para atendê-los e os pedidos de vocês aí, a gente conseguir atender. Com relação ao subsídio, Dulce, eu vou passar para o engenheiro Sérgio, que é o nosso superintendente, ele vai prestar maiores esclarecimentos sobre a questão da soleira negativa, tá bom? Vereadora Dulce, a Sabesp não tem uma linha de crédito ou financiamento para soleiras negativas, mas é possível a própria prefeitura buscar a fundo perdido esse recurso junto ao FEIDRO. Não seria a primeira vez em que isso acontece. Então, o esgoto ele funciona por gravidade, ele vai descendo, mas quando o esgoto fica numa cota ou num nível mais baixo do que as redes coletoras, ele precisa subir.
e ele só pode subir se for bombeado. E aí precisa ser instalado uma mini elevatória ou um sistema de bombeamento qualquer para fazer esse esgoto chegar até a parte de cima onde está implantada a rede coletora. Não existe outra maneira, ele tem que ser bombeado. E existem equipamentos próprios já, diversos fabricantes, que podem atender a essa demanda. Então, a Sabesp não tem uma linha de crédito, não existe um financiamento, não existe essa possibilidade dentro da companhia. Mas é possível sim, e aí é um trabalho até dos vereadores, né, junto à população, junto a esses imóveis, coletar os dados que podem nos trazer que nós ajudamos sim. Nós temos todo o interesse, é um interesse ambiental, né, que esse esgoto seja direcionado às redes coletoras e consequentes estações de tratamento de esgoto para que o seu destino seja adequado, ao invés de permitirmos que esse esgoto contamine algum curso d'água ou infiltre no solo. Então, por meio do FEIDRO, existe essa possibilidade de buscar esse recurso, um recurso a fundo perdido, não teria devolução, custo zero para a prefeitura, para que a gente atenda essas regiões. Só faltou o esgoto do Santa Helena e fazer uma proposta aqui para nós, vereadores presentes nessa audiência, para que a gente encaminhe para o presidente da Câmara fazer uma matéria sobre o bom uso do esgoto para evitar todo esse problema que está acontecendo na cidade. Boa proposta, vereadora Dulce. Próximo vereador inscrito, o vereador Renato Santiago. Bom dia, Marcão, Lino, obrigado pela iniciativa de trazer os representantes da Sabesp aqui, senhor Sérgio, senhor Júnior. Bom dia. Senhor Sérgio, tem algumas demandas, né, que sempre chegam dos munícipes até nós e a gente tenta, de alguma forma, encontrar os caminhos para a gente ter algumas devolutivas e muitos desses pedidos são relacionados à Sabesp. Então, eu vou descrever aqui alguns deles. Nós temos alguns pedidos lá do Canindu, do Havaí, na Zona Norte, da vertente do Jaguari também, do bairro Capoava, ali na Zona Sul, quase divisa com a Zona Sudeste, e ali no bairrinho do Urbanova, que ali eles até são atendidos pela SAI de Jacareí, né, mas que solicita os serviços da Sabesp. São vários bairros que nós temos aí em regularização, bairros ainda irregulares, alguns até clandestinos, mas que provavelmente ao longo dos próximos anos esses bairros vão ser regularizados. E eu gostaria de saber o que a Sabesp está planejando, está fazendo, já pensando na regularização desses bairros, que muitas pessoas lá não têm a água encanada, nem o esgoto, né? Haja vista que nós temos aí um contrato de 30 anos, nós estamos chegando na metade desse contrato com a Sabesp, mas prorrogável por mais 30. Né? Então, o que está sendo planejado aí pela Sabesp nesse futuro próximo para que a gente possa atender os munícipes desses bairros? E nos chegam também a segunda pergunta, nos chegam alguns pedidos, né, sempre de vazamento de esgoto. Vou dar um exemplo aqui na Rua Beijoeiro, no Pousada do Vale, é um pedido que foi feito há mais de 15 dias, vazamento de esgoto, que nós não tivemos providências. E às vezes a gente tenta entrar em contato com a Sabesp, mas a gente não tem retorno. Então, qual seria o meio de contato, até para que a gente possa marcar uma reunião presencial, para que a gente possa passar todas essas demandas que nós temos? Senhor Júnior, o senhor me escutou bem? O senhor estava com a mão no fone, escutou? Então, tá bom, é isso. Essa questão da regularização, né, dos bairros, se está havendo algum planejamento para um futuro bem próximo aí,
e essa questão dos pedidos, como a gente faz para ter esse contato mais próximo com vocês aí. Obrigado, ótimo dia para vocês, boa semana. Bom dia, vereador. Desculpa, tirar a máscara. Tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? É o seguinte, vereador, com relação aos inúmeros bairros que tem que são irregulares e devem ser regularizados. O ano passado nós tivemos com a prefeitura, com o setor de regularização fundiária da prefeitura. A prefeitura está fazendo um trabalho em alguns lugares, notificação desses núcleos, desses bairros, para que eles façam a regularização fundiária daqueles que são considerados do REURBE, REURB especial, e também alguns que são o REURBS social, o Tamoios, e o Destaco Tamoios, onde a gente, inclusive, apresentou para eles um orçamento do quanto custaria a implantação da infraestrutura de água e esgoto lá. Mas assim, então há um trabalho em parceria entre Sabesp e Prefeitura, a gente tem algumas conversas nesse sentido desse crescimento. Como falei, nós temos também um projeto, estamos elaborando um projeto onde a gente prevê um crescimento com base no crescimento demográfico da cidade, para que a gente possa atender os municípios, no caso a gente está executando em água, para que a gente possa atender essa demanda de crescimento da demanda de água aqui no município de São José dos Campos. Quanto à demanda, essas demandas pontuais, como da Rua Bejoeiros, Águas do Canindu, eu não sei se o vereador tem o meu celular, ou a assessoria do vereador tem meu celular. Mas se ele não conseguir falar comigo diretamente, geralmente os vereadores aí acabam me encaminhando alguns WhatsApps e a gente trata disso via WhatsApp. O vereador, ou o próprio assessor do vereador. Mas o vereador ele pode também falar com a Lola, que é da prefeitura, e ela tem todos os nossos contatos, e a gente passa para o vereador, e o vereador pode entrar em contato com a gente. Eu acho que a assessoria do vereador teve contato com a semana passada, as últimas 2 semanas eu estava em férias, mas ele entrou em contato com a Sabesp pedindo uma reunião para que a gente pudesse tratar de alguns assuntos. Então, como eu já falei, a gente está de portas abertas, a gente não pode receber a comunidade lá na Sabesp por conta da questão da pandemia, da segurança das pessoas, mas o vereador, o assessor dele, a gente pode receber sem problema algum e tratar desses problemas aí que há no dia a dia, entendeu, vereador? Caso o vereador não tenha aí meu celular, depois a gente entra em contato, eu passo meu contato e a gente agenda essa conversa e trata dessas questões pontuais e o vereador pode passar para mim. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar, eu sei que é difícil, às vezes é um pouco cansativo, mas é importante que todas as reclamações dos munícipes, mesmo que ele contate o vereador, sejam registrados nos nossos canais de atendimento. Porque a gente gera relatórios para identificar problemas, se há problemas ou não, através dessas reclamações que são feitas junto aos nossos canais. Então a gente faz mapa de calor para ver os locais onde tem maior incidência de reclamação de falta d'água, onde há maior quantidade de vazamentos, reclamação. Então seria muito importante para nós, para que a gente possa dar um retorno à população como um todo, que eles registrem essas reclamações nos canais. Mas assim, não estou falando que ela não precise procurar o vereador. E caso a gente não atenda, procure o vereador e até facilita o vereador, que o vereador passa para a gente já o número da reclamação, o que facilita a gente identificar o caminho e corrigir eventuais problemas que a gente possa ter tido nesse momento, entendeu? É claro que a gente vive um momento um pouco conturbado, a gente não consegue trabalhar da forma como a gente gostaria por conta da pandemia, mas isso a gente já não pode mais usar isso como desculpa, isso já faz parte, a gente já adotou isso, já faz parte da nossa rotina. Mas então, vereador, eu gostaria muito que se pudesse passar esses endereços para a gente, eu vou pedir para verificar e retorno ao vereador o que aconteceu disso. E depois eu tive o contato, eu entro em contato e a gente agenda uma reunião lá no departamento para a gente tratar desses assuntos.
Perfeito. Com a palavra, vereador Zé Luiz. Tem mais alguém inscrito? Próximo, vereador Rafael Pascucci. Bom dia. Opa, deu eco também. Está aberto lá, não? Está aberto ali, será? Não, microfone. Vamos ver se vai dar eco. Está dando eco ainda. Tá bom? Então, beleza. Bom dia aos vereadores, bom dia ao senhor Sérgio Beckerman e aqui está marcado José Fonseca, mas falaram que é Júnior, né, Dulce Rita? Então, ao Júnior também. Primeiro, agradecer que é importantíssimo sempre ter esse diálogo da Câmara Municipal com uma empresa do porte da Sabesp. Muitos não sabem, mas a Sabesp, inclusive, tem ações, vereador Marcão, na Bolsa de Valores de Nova York. Tamanha a importância dessa empresa para o nosso país. Eu gostaria de saber, dentro das várias reclamações que tiveram aqui pontuais, de bairro também, que para mim já é o suficiente, mas eu queria algumas questões. Eu lembro desse contrato que nós votamos aqui na Câmara Municipal, e me preocupa bastante se a Sabesp continua o seu trabalho de combate ao desperdício de água, que sempre foi na cidade elevado e que isso tem a ver com todos os bairros e com a nossa cidade. Primeira questão é essa. A segunda é sobre os indicadores, né? De água tratada, de esgoto coletado, do próprio tratamento de esgoto, se está atendendo a contento o planejamento daquilo que nós votamos dentro do contrato. E por último, eu acho que eu vi há um tempo atrás sobre o saneamento 4.0. Né, baseado em internet das coisas e também de inteligência artificial. Como é que vai isso e por que o município de São José dos Campos, que sempre está à frente, não foi escolhido pela empresa para ser um desses locais para fazer esses testes? E para terminar, com a autorização aqui do vereador Lino Bispo, também gostaria de ter o celular do Júnior também para fazer algumas reclamações de vez em quando. Acho que os demais vereadores também querem. Muito obrigado, viu? Vereador, com relação ao contrato, o contrato foi assinado em 2008, vence em 2038. De 2008 até agora, 2020, era necessário que a Sabesp investisse no município 315 milhões de reais. A Sabesp investiu 514, isso a valores da data da assinatura dos contratos. Esses valores corrigidos somam um montante muito maior. O combate à redução, é o que a gente chama de perdas de água na distribuição, ele é feito diariamente em todo o estado. Aliás, qualquer empresa de saneamento, particular ou pública, ela persegue reduzir as perdas como um objetivo maior. Preservação do meio ambiente, a gente evita desperdício de água, a gente posterga investimentos que poderiam não ser necessários, como, por exemplo, a gente retirar mais água da natureza para distribuir. Então, é uma ação técnica, econômica e ambiental. Então, ela faz isso rotineiramente. Me fugiu a outra pergunta que o vereador fez. Indicadores de água tratada, esgoto. Sobre a internet das coisas, IoT, né, inteligência artificial. Sim, a Sabesp adotou já há algum tempo. A Sabesp está na vanguarda do saneamento, né? Como o vereador colocou, a Sabesp tem ações listadas na Bolsa de Valores de Nova York, no Ibovespa também. Então, ela
é uma empresa que tem que ter a agilidade de uma empresa privada, mas tem as amarras da coisa pública. Então, é uma empresa sui generis. Tem que ser ágil e, ao mesmo tempo, tem que obedecer à legislação que a rege. Então, sim, todos os equipamentos agora são projetados e comprados de forma a nos adequarmos ao que existe de mais novo no mercado. Então, a Sabesp, sim, utiliza, está passando por um momento de transição, né? Agora, em agosto, todo o sistema comercial da Sabesp vai migrar para um sistema novo, é um sistema já obsoleto, vai mudar para um sistema muito novo, mas isso está sendo feito com muito cuidado. Foi feito primeiro na região de Hortolândia e agora está se expandindo para o estado inteiro. São José dos Campos está no eixo Rio-São Paulo, a gente chama de a capital do Vale, é uma cidade grande, uma cidade pujante, cuja economia movimenta milhões e milhões de reais todos os anos, gera milhares de empregos. Existem empresas de ponta instaladas aqui em São José. E, não sem motivo, a São José dos Campos foi escolhida pela Sabesp para receber uma sociedade de propósito específico. Vai ser uma empresa que vai ser associada à Sabesp, onde nós vamos pegar o lodo gerado pelos esgotos das estações de São José dos Campos e das cidades vizinhas e de outros resíduos orgânicos também, como, por exemplo, refugos de restaurante, feiras livres, bares, lanchonetes e afins, para gerar energia elétrica a partir do que seria o lixo, que seria o resultado final de um processo de tratamento de esgoto ou que seria encaminhado para o lixo. Então, a partir do refúgio absoluto e total, nós geraremos energia elétrica aqui em São José dos Campos, o que vai projetar essa cidade no cenário internacional, com certeza, e tornando-a o orgulho para todos nós. Já é, mas vai ser, no quesito ambiental, uma proposta, um propósito de vanguarda, de excelência ambientalmente falando. Não sei se respondi a todas as perguntas, se falhei em alguma, o vereador, se pudesse refazê-las, eu agradeceria. Como é que é? Vai ser criado eu não entendi, é uma empresa que será criada, é isso? Ou uma divisão? Essa parte aí do investimento, como é que vai ser isso? Isso é interessante. É uma sociedade de propósito específico, uma SPE. Ela só vai fazer isso. É uma empresa que vai utilizar os insumos da Sabesp e de resíduos orgânicos de restaurantes, etc., para, no seu processo, gerar energia elétrica e jogar essa energia elétrica na rede de distribuição. Então, com isso, nós eliminamos a necessidade de fazermos a disposição desse material, o lodo das estações de tratamento de esgoto, resíduos, resto de alimento, resíduos orgânicos, que seriam dispostos em aterros sanitários, gerando custo e danos ambientais, e isso vira energia elétrica. É uma empresa, né, que vai ser montada, vai ser instalada aqui em São José dos Campos e vai processar todo esse resíduo. Está em fase avançada já, vencendo a questão de documentos, né? A área está sendo, parece que já está, inclusive, adquirida pela empresa, vai ficar próximo à estação de tratamento de esgoto chamada Paranangaba, aqui em São José dos Campos.
e ali vai ser implantado todo esse sistema que vai, como disse, vai projetar a imagem de São José dos Campos no cenário internacional. Perfeito. Vereador Rafael Pascucci. Próximo inscrito é vereador Júnior da Farmácia. Então tá, agora Rafael Pascucci, vereador. Obrigado, Marcão. Bom dia ao superintendente, o Sérgio, o Júnior. Bom, eu já trabalhei no sistema de água e esgoto de Jacareí, então tenho alguns conhecimentos. Eu andei pelos reservatórios de água e descobri alguns problemas na época que fui servidor lá. Lá no Jardim Morumbi, no Residencial União, naquela região, a gente tem um corriqueiro problema de falta d'água, principalmente aos finais de semana. A gente tem muita reclamação de morador. Eu quero até deixar um relato do morador do Jardim Morumbi da Avenida Elísio Galdino Sobrinho. Ele me contou que depois de tantas reclamações ao serviço de atendimento Sabesp, ligou à ouvidoria. Na ouvidoria mandaram, realmente foi uma equipe na casa dele. Chamaram, bateram no portão. Enquanto ele descia do sobrado, a equipe foi embora, ele chamou, não atenderam ele foi atrás de carro, perseguindo no desespero, que ele tem esse problema já faz um ano e meio, que não sobe água na caixa d'água dele. Ele não consegue, no horário, depois das 5 da tarde, ter água na casa, e no período da manhã também, com alguns problemas de pressão e com pouca água chegando à caixa. Ele tem caixa, ele segue as normas, os padrões da ABNT, mas não está tendo esse serviço prestado. Esse é um registro de desespero. Lá no Jardim Paulista também estive visitando o Sani, ali na rua Ceci. Ele é mecânico, da mecânica Ceci, conhecida, antiga ali do Jardim Paulista. De junho de 2020 até hoje ele tem 14 protocolos que estão aqui nas minhas mãos. Até hoje ninguém, provavelmente lá, pelos que os senhores nos disseram, até da questão do Morumbi, lá, que é próximo ao local onde houve aquele vazamento da Americanet, que os senhores falaram agora há pouco. Provavelmente lá também pode ser, que é uma pequena região que tem esse problema de falta d'água, mas até hoje não foram realizar nenhum tipo de pesquisa no local para verificar se é um vazamento que tem no local para que a água não suba. No caso lá da Mecânica Cecília, eles colocaram uma bomba. É isso mesmo, eles compraram uma bomba de recalque que enche a caixa d'água. A mãe dele tem 70 anos e lava a roupa à mão, porque como a caixa d'água não dá pressão para a máquina de lavar, a senhora de 70 anos lava a roupa dos mecânicos à mão. E vou dizer que ela me mostrou as roupas, ela deixa branquinha, melhor que muita máquina mesmo. Mas esses dois relatos e diversos outros que todos nós recebemos diariamente, tem muito a ver, na minha humilde opinião do que eu conheci, de falta de investimento, principalmente nas perdas. Nós sabemos que na média do Brasil são 40% de perda da água produzida. Lá no SAI, não sei se é o caso, se São José já é mais automatizado que lá. Lá a gente tinha a figura do manobrista que trabalhava e normalmente final de semana é folga do manobrista e dava esses problemas de água. Então o que eu gostaria de saber, resumidamente tudo que eu falei, é se ali no jardim... outra questão que a gente falou com as pessoas, com os servidores da Sabesp mesmo no dia a dia. Eles falaram para nós que o problema ali do Morumbi, do União, seria uma bomba antiga que não foi trocada. Os senhores disseram que agora em março trocou a bomba. Eu gostaria de saber se é essa bomba que foi trocada, só que a gente tem essas questões de locais ainda que tem esse problema d'água. Se nós podemos enviar aos senhores para essa solução, e especialmente ali na Avenida Elísio Galdino Sobrinho e na Rua Ceci, se podemos aí passar para os senhores para que seja feita essa pesquisa que, pelo que eu entendo, pode ser um vazamento grande que não deixa a pressão d'água chegar até aquelas residências. No mais, agradeço a atenção dos senhores. Obrigado, presidente. Vereador, se o senhor pudesse colocar esses endereços no chat, nós agradeceríamos. E vamos verificar hoje ainda o que acontece nesses dois imóveis, na oficina e na residência do morador que o senhor comentou. Pode se tratar de um problema pontual, um ramal entupido, um registro de cavalete com gaveta arriada ou com esfera quebrada. Então, a gente verifica hoje ainda, o senhor podendo passar a rua e o número do imóvel, a gente faz esse atendimento hoje à tarde, sem falta, e depois damos o retorno para o senhor. Caso o senhor tenha o telefone do Júnior, ele entra em contato com o senhor, senão a gente passa o telefone em seguida.
Bom, como a gente vai pedir uma suspensão, vereador Lino, o Júnior pediu uma suspensão só por causa da questão do aplicativo da internet, do Zoom. Coisa de 2 minutinhos, tá bom, senhores? 2 minutinhos só, suspensão, para a gente voltar de novo, para não ter queda na questão. E a gente faz o último bloco aí de pergunta. É a pergunta agora, a próxima, do vereador Júnior da Farmácia, depois do vereador Fernando Petit, que nos mandou através aqui do WhatsApp. E a gente faz, se tiver mais alguém fazer a pergunta, senão a gente faz o encerramento, ok? Então a gente suspende a sessão por enquanto. Reaberta a presente sessão, hoje em reunião virtual com a superintendência da Sabesp. Estamos aqui presentes com o senhor Sérgio Beckerman, o senhor José Fonseca, o Júnior, e todos os vereadores aqui, vereador Júnior da Farmácia, Renato Santiago, Lino Bispo, Rafael Pascucci, Roberto Chagas, Zé Luiz, Dulce Rita, Milton Vieira Filho, Juliana Fraga, mais alguém? Todos, né? Também aqui alguns vereadores que nos passaram aqui algumas perguntas pelo WhatsApp. Já vou estar citando aqui a pergunta do vereador Fernando Petit. Mas agora com a palavra, vereador Júnior da Farmácia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lino. Bom dia, Marcos. Bom dia aos demais vereadores. Bom dia ao Sérgio e ao Júnior. Primeiramente, fazer para o Sérgio uma pergunta. Ele falou do investimento de 25 milhões. Você pode me corrigir se eu estiver errado. E a gente tem aproximadamente 200 mil imóveis em São José. Isso corresponde a R$ 10,41 por mês de investimento, se a gente assim fizer. Você pode me corrigir se foi isso mesmo. E eu pergunto se não precisaria de um investimento maior ainda para a cidade, pelo porte que é a cidade. Tá? Agora eu vou para o Júnior. Primeiramente, agradecer ao Júnior. A gente tem feito bastante contato e o Júnior pontualmente tem me atendido. Mas não por isso a gente não vai colocar aqui as demandas da nossa região lá, da região leste, né? E como Vila Araújo, Paineira, Cerejeiras, Primavera, Bom Retiro, entre demais bairros que têm tido essa falta de abastecimento, né? E vocês colocaram aqui que os moradores têm que ter a caixa d'água, né, para aguentar um dia ali de fornecimento, mas em alguns bairros, e a gente já conversou com o Júnior, chegou até a ter 3 dias de falta de fornecimento. E isso, lógico, que caso a caso, né? E dentro dessa pergunta, alguns pontos, por exemplo, Vila Araújo, falta água porque na descida da Tancredo Neves, sempre tem uma adutora ali que ela rompe. Inclusive, eu acho que agora, alguns dias atrás, 10 dias, ela rompeu de novo, vocês foram lá, arrumaram, têm feito serviço, mas é constante essa ruptura e depois ter que fazer o serviço novamente. E nisso a população vai ficando sem água. E vocês falaram do investimento, né, que tem 2 frentes na região leste, a adutora lá da Petrobras, no Jardim Americano, que vai pegar o Cajuru e adjacências, e você colocou a capacidade de 1 milhão de litros, que vai suprir aquela região, e a outra no Granja e Santa Júlia. Eu pergunto para o Júnior se tem alguma previsão, se isso também vai atender a região lá do Novo Horizonte, adjacências, né, que daí vai incluir a Vila Araújo, o Primavera e os demais bairros que eu já citei. E que em relação ao esgoto, depois eu vou mandar para você, Júnior, uma parte da Tancredo Neves, Vila Araújo novamente, na Avenida Tancredo Neves tem uma parte que não tem rede de esgoto ainda. O pessoal tudo com fossa. Isso pontualmente depois a gente conversa. Muito obrigado. Vereador Júnior, com relação aos investimentos, nesse momento são 25 milhões de reais. E como são 200 mil imóveis,
Quero crer que a conta esteja errada, não são R$10 por imóvel, são R$125. Então, 10 vezes mais do que 12 vezes mais. E como eu disse um pouco antes, a Sabesp teria que ter investido aqui em São José dos Campos R$315 milhões até agora e investiu 514. Então, são praticamente R$200 milhões a mais. Muitos investimentos foram antecipados, a cidade cresceu, a Sabesp preferiu investir na universalização do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Hoje, 100% do município é abastecido pela Sabesp, esgoto falta pouquíssima coisa, mas os R$25 milhões se somam com os 514 já investidos, e a gente já investiu, nós antecipamos os investimentos. Então, temos investido de acordo com a pujança da cidade grande, organizada, bonita, merece toda a atenção da empresa. Com relação às redes de água, é um assunto bastante específico, vou passar a palavra ao Júnior, que vai responder com muito mais conhecimento e propriedade do que eu. Bom dia, vereador. Só para com relação à rede do Tancredo Neves, da Chácara Araújo, na verdade a gente teve um problema crônico nesse setor em 2018, já no começo de 2018, 2019, até por conta da obra do túnel lá da rotatória do gás, nós remanejamos toda a rede desse trecho até praticamente a ponte onde ocorre ali do Tancredo Neves, e esse ano a gente apresentou problema na rede em outro trecho ali. A gente está avaliando também soluções que a gente pode dar para que isso não afete especificamente os moradores do Chácara do Araújo ali. Com relação à Zona Leste, além disso, nós, agora no mês de fevereiro, terminamos de perfurar um poço no Novo Horizonte. Ele está em fase de implantação, instalação dos equipamentos, bomba, painel, urbanização da área, aumentando a disponibilidade de água nessa região. Fora isso, já no final do ano passado, outubro e novembro, nós fizemos melhorias no sistema de distribuição de água da Zona Leste especificamente, aumentando a capacidade de distribuição de água em 50 litros por segundo, aumentando essa oferta. Isso, é claro, não evitou que alguns problemas ocorressem, mas eles garantiram que a recuperação da Zona Leste se desse de forma mais rápida, mais ágil. Eu acho assim, entendeu? Então, em alguns eventos, embora nós tivéssemos tido problema lá, conseguimos fazer com que o sistema se recuperasse de forma mais ágil, diminuindo, como aconteceu em outros momentos, que ele ficasse prolongado, essa falta de água prolongada. Então, hoje, considerando, a gente conseguiu melhorar bastante a adução de água para a Zona Leste, certo, vereador? Com relação à questão do esgoto, do Chácara do Araújo, existe aí algum trecho embaixo, que é a rua Bananal, Bananeiras, que a gente tem lá uma demanda de uma faixa de servidão para que a gente possa implantar uma rede coletora de esgotos e coletar esses esgotos, que é uma parte baixa da rua e não tem como se conectar às redes existentes hoje. Então nós iremos fazer e conectar lá no coletor que passa a montante lá. Mas assim, fico no aguardo do vereador de encaminhar esses interesses e a gente com certeza vai verificar e vai trabalhar para resolver esses problemas, entendeu? Eu queria salientar que a gente trabalha constantemente, diariamente, no sentido de mitigar
diminuir os problemas causados por intermitência do abastecimento, ou seja, quando a gente, ao longo do dia, em determinados momentos, seja por um vazamento, seja por um problema eletromecânico, o nosso consumidor, nosso cliente, não tem água, talvez na pressão suficiente para alguns imóveis, para que ele tenha. Mas a gente tem trabalhado diariamente, eu tenho me reunido constantemente com a equipe que dá suporte para a gente aqui, no sentido da gente trabalhar. E ontem mesmo me reuni de novo com os gerentes que cuidam disso, porque a gente precisa ver as ações que estão em andamento para que a gente melhore, independente dos grandes investimentos, que as ações pontuais sejam feitas aqui por nós. Perfeito. Estamos aqui também com a presença do vereador Fabião Zagueiro. Fabião, você tem uma pergunta, né, para fazer agora? Faz favor. Bom dia a todos os vereadores, né? Bom dia a todos que estão nos vendo na TV Câmara. Bom dia, Júnior. Bom dia, César. O Júnior sempre a gente está fazendo um contato com ele aí, está nos ajudando muito lá na nossa região. Os pedidos sempre são atendidos, né? Eu tenho duas... A demanda nossa, a procura, está sendo sobre a disponibilização de um projeto padrão para soleiras negativas, que ali nos bairros, né, Parque Santa Rita, Vila São Benedito, Jardim da Grande, Chácaras Reunidas, as pessoas têm aquele grande problema, né, da soleira ser negativa. Eles procuram a Sabesp e eles não sabem qual o tipo de projeto. Aí eu queria ver com vocês se vocês poderiam passar um projeto sobre isso aí, porque a grande dificuldade é saber como fazer. Então eu queria uma ideia sobre isso, se poderiam passar esse projeto para os munícipes lá. E agradecer também sobre a nova coletora que está sendo feita lá no Jardim da Granja, né, na região do Jardim da Granja, ali descendo, ali Veneziane, ali no Jardim da Granja, que vai ser muito importante para a nossa região. E é isso mesmo. Mas o mais importante aí que a gente precisava de alguma solução é sobre essas soleiras negativas, um projeto para isso aí. Obrigado. Bom dia, vereador Fabião. Na linha da pergunta da vereadora Dulce, eu tinha colocado aqui que a Sabesp que o esgoto, quando está abaixo da rede coletora, ou seja, está mais baixo, num nível mais baixo do que a rede que passa na rua, ele precisa ser bombeado. A Sabesp não pode entrar dentro dos imóveis e fazer essas intervenções, tem que ser uma solução individual. Então, ele tem que ser bombeado, né? Não existe outra maneira do esgoto subir, ele tem que ser bombeado. Existe a possibilidade de se obter um recurso para financiar esses equipamentos junto ao FEIDRO, financiamento esse que pode ser obtido pela prefeitura. Então, mesma resposta da pergunta da vereadora Dulce. Com relação ao sistema de abastecimento e redistribuição, vou passar a palavra para o Júnior, que está aqui ao lado, que vai responder. Bom dia, vereador, tudo bem? Bom, o vereador falou, a questão eventualmente, da soleira negativa, o vereador pode... Há algumas soluções residenciais também, a empresa aqui, a Leroy Merlin, tem umas bombas pequenas do tamanho de uma caixa de sapato que podem fazer essa função. Lá na Zona Leste, a gente tem feito mesmo as adutoras lá para poder atender o abastecimento lá, melhorar a oferta de água para a população. É uma região que cresce muito, tem muitos empreendimentos previstos para a região, então a gente vai, com certeza, no final de sábado, ter uma oferta e garantir o abastecimento da região por um bom tempo lá, sem precisar de novas obras, entendeu? Somente obras pontuais. Eu não sei se ficou alguma coisa por responder, vereador, se tem alguma outra dúvida.
Júnior, aproveitando também que sempre é um pedido que a gente tô te mandando vídeos sobre a entrada ali do sítio Bom Jesus, Alívio Veneziane. Ali a gente está já há um bom tempo, já faz mais de meses, né? Vão lá, passa o hidrojato, acaba solucionando o problema ali naquele momento, só que a gente precisava de uma solução para aquilo. Na entrada na Alívio Veneziane, na entrada do São Francisco, do residencial São Francisco. E a gente precisava de uma coletora ali urgente, ali, alguma coisa para ajudar ali. Choveu, a gente tem um problema na maioria das casas ali. É uma rua estreita e isso aí tá... Ontem mesmo choveu, já mandaram o vídeo, eu mandei para você viu? Só que arruma só no momento e depois a gente tem um problema de novo. Obrigado aí, Júnior. Vereador, a gente vai olhar com carinho lá. A gente vai fazer teste lá, pesquisa de corante, teste de fumaça, para identificar lançamento de água de chuva. Realmente, o relato do vereador é aquela questão. Os moradores ligam o ralo que coleta a água de chuva na rede coletora de esgoto, acaba indo uma vazão muito maior para a rede de esgoto do que aquela que ela foi dimensionada, e leva areia, sujeira, e acaba prejudicando quem está nas partes mais baixas do bairro. Então a gente vai fazer um trabalho lá de pesquisa de vazamento, de lançamento de água de águas pluviais lá, seja com teste de fumaça ou com corante. E assim, eu volto a enfatizar, como os vereadores estão sempre em contato com a população, ajudar, até a sugestão da Dulce foi muito boa nesse sentido, para o uso correto da rede coletora de esgoto, para que a gente possa evitar que situações como essa no dia de chuva, que alguns moradores sejam prejudicados pelo uso incorreto. Aqui em São José, principalmente, as vias são dotadas de todos os equipamentos de drenagem urbana, não sendo necessário lançar essa água na rede coletora de esgoto. Mas a gente vai tratar disso, viu, vereador? Obrigado, Júnior, obrigado. Acho que seria importante esse teste aí, pelo menos para tirar essa dúvida, né, que eu sempre falo diariamente, está constante isso aí. Mas obrigado mesmo pela atenção aí. Algum outro vereador inscrito? Por favor, Roberto Chagas. Obrigado, presidente. Júnior, na minha fala eu falei sobre vazamento debaixo das pontes Minas Gerais e Maria Peregrina. Não é vazamento de esgoto, tá? Na verdade, o que está ocorrendo lá está sendo descartado mesmo o esgoto da comunidade debaixo da ponte, tá? São várias reclamações. Então, se pudesse dar uma olhada para a gente, não é de hoje, hein? Isso aqui são situações aí de muitos anos. Aí eu quero aproveitar essa oportunidade de estar falando com vocês aqui, tá bom? E na rua 1 da Chácaras Oliveiras, sempre estoura a adutora. E aí vai lá, se faz um reparo e tal. Ontem mesmo estourou de novo, diversas vezes já estouraram. E o que acontece? É muita água que vai embora, aí o reservatório baixa. Queria agradecer a Sabesp, porque sempre que a gente entra em contato é atendido rapidamente, mas mesmo assim, aí baixa o reservatório, se faz o serviço, demora para o reservatório subir e a população, alguns bairros, recebi agora, ainda estão sem água, mesmo com o serviço já executado ontem mesmo, tá bom? Mais uma vez, agradecer a Sabesp pelas vezes em que a gente encaminhou as solicitações da comunidade e fomos atendidos prontamente. Lino, parabéns para você, que lutou para que a Sabesp estivesse aqui para atender os vereadores. Agradecer também ao presidente Marcão hoje aqui. E vamos continuar o nosso trabalho. Abraço. Podemos dar continuidade? Só para falar sobre o lançamento clandestino de esgoto abaixo das pontes, a gente vai ainda essa semana fazer uma visita aos locais, os técnicos nossos, para identificar. Se for algum problema de ligação clandestina,
soleira negativa, a gente vai ter que noticiar a prefeitura que tem o poder de polícia para poder resolver isso. Mas a gente vai verificar e a gente dá um retorno ao vereador. Com relação à Zona Norte, a gente está acompanhando aqui a evolução disso. Caso persista a situação, a gente vai disponibilizar nesse momento caminhão-pipa para eles, para atendê-los. Mas, assim, os sistemas nossos todos amanheceram com reservação suficiente para atender. Então, logo que termine a reunião, eu vou pedir às nossas equipes que façam visita ao local, se é que já não estão fazendo, para poder atender essa demanda da população. Aqui nós tivemos também o vereador Fernando Petiti, mandou para a gente uma pergunta, é mais sobre a região do Vila Ema. Ele fala que lá o esgoto exala muito mau cheiro lá, e ele está querendo ver o que pode ser feito para aquela região. Bom, essa questão aqui, nós estamos próximos a essa área. O que acontece aqui? Nós fazemos preventivamente lavagem da rede coletora de esgoto para limpeza da rede de esgoto. Como há uma concentração muito grande de restaurantes na região, e alguns desses restaurantes, desses estabelecimentos, eles foram construídos em casas, a caixa separadora de gordura, a caixa de gordura, ela não foi construída para atender a demanda do restaurante. Então, acaba carreando muita gordura para a rede e isso causa um mau cheiro. Então, a cada 6 meses, a gente é obrigado, a gente vem e faz essas lavagens preventivas na rede para eliminar essa gordura e combater o mau cheiro. Mas, realmente, isso é por conta da questão do mau uso da rede de esgoto. Quer dizer, a gordura dos restaurantes e comércio, estabelecimentos comerciais indo para a nossa rede coletora de esgoto e não ficando na caixa de gordura como deveria ficar. Perfeito. Lino? Sérgio, eu quero só fazer um comentário sobre o relatório que vocês encaminham para a Câmara. Em 2018, o índice de perdas de vocês era 355 litros por ramal. O relatório que vocês entregaram, referente a 2019, subiu para 377 por ramal. O relatório de 2020 ainda não chegou à Câmara, não é? Vocês caminham logo no ano seguinte, mas não chegou à Câmara ainda. Queria te perguntar, a meta para 2020 era derrubar isso para 220 por ramal, tá certo? A informação que eu tenho é que nós temos cerca de 1.300 quilômetros de ramais, de rede, não é? Segundo números que eu tenho, é cerca de 20 ramais por quilômetro. Multiplicando isso, dá inúmeros ramais e multiplicando a perda por ramal, dá milhões de litros de perda, não é? Inclusive, aquele fato lá do Morumbi, que o Júnior comentou, estava com cerca de um dedo de água saindo há bastante tempo. Lá era a questão, as questões pontuais, eu quero até aqui deixar claro, o Júnior sempre foi muito atento, sempre correspondeu, e não é a questão pontual que fez a gente trazer essa reunião, mas é a questão coletiva, né? Então, eu entendo que um grande problema que nós estamos tendo da falta de água é essa grande perda que nós temos, tá? Eu quero saber o que a Sabesp está fazendo. Eu não sei se vocês já têm o número de perda de 2020, que não chegou para nós ainda. Se vocês já têm esse número. Mas, dando assim uma sequência, eu quero dizer o seguinte, eu estou aqui muito preocupado com isso, tá? Muito preocupado com isso, porque eu sei que isso para vocês é um grande prejuízo e para a nossa sociedade é um grande prejuízo, porque nós sabemos que a água, como já foi falado aqui, é um bem finito, né? Inclusive, uma outra pauta que nós vamos caminhar por ela é a questão da contaminação dos rios, as minas que não são, às vezes, cuidadas pelos próprios munícipes, enfim. Nós vamos ter que fazer um enfrentamento disso,
para defender o meio ambiente, certo? Mas concluindo aqui, o que eu quero, assim, agora é com o Júnior. A comunidade que esperava essa reunião, ela está, assim, muito ansiosa de que os problemas coletivos resolveram, tá certo? Os pontuais, legal, a gente vai estar encaminhando, mas o grande problema é o coletivo. Exemplo, você chegar num bairro, lá tem grupos, por exemplo, no Residencial União. Tem grupo de WhatsApp e um fala com o outro, aqui está faltando, aqui também está faltando, aqui está sem pressão, enfim. Eu queria que vocês pudessem, aqui acho que mais vai ser um tratamento com o Júnior, para a gente dar essa tranquilidade para a comunidade, que pontuais vai acontecer sim, mas esse coletivo que a gente possa dar solução nele. E um detalhe que eu não sei se vocês sabem, no Jardim Morumbi, não é todo o bairro que falta. Às vezes falta 3, 4 ruas, falta água e o resto não falta, tá certo? Então não é assim um problema geral. Isso pode estar ligado à questão de outros vazamentos que aí precisa ser buscado solução, entendeu? Então é essa questão que eu queria colocar para deixar claro. Nós não estamos aqui dizendo que a Sabesp está prestando um péssimo serviço para a cidade, não. A gente está sendo bem atendido, o Júnior é um cara muito gente boa, mas esse coletivo é que pesa na questão do morador falar, olha, faltou água a semana passada, faltou água essa semana, isso aí realmente é muito difícil e não dá para a gente continuar com essa situação, entendeu? Então essas duas coisas que eu queria concluir aí. Vereador, só para esclarecer aqui. O Morumbi, ele é um sistema, primeiro, que ele é abastecido por 2 sistemas de abastecimento distintos. A gente chama de Morumbi Zona Alta, ele é atendido com água que vem do reservatório lá do Morumbi, ao lado do cemitério. E o Morumbi Zona Baixa, que a linha de divisa ali na Edifício Galdino, Toratário, Tacana, ele faz ali uma divisão. Ele vem a água do que a gente chama de R18, que é um reservatório que ele fica ali no satélite, na mesa Porto Geral, próximo à escola. Toda a água, na verdade, sai dali, uma parte vai até o reservatório do Morumbi, que abastece a parte alta ali do Morumbi. Então, às vezes, há essa intermitência por conta disso. Nós, vereadores, estamos atentos a esse problema. Por isso, nós trocamos o sistema de bombeamento para melhorar essa questão, aumentar a pressão de água dentro da residência das pessoas. Na referida via que o vereador falou, agora eu não me lembro o nome da rua lá do União, eu tinha uma única reclamação no União. Eu pedi para uma equipe lá, eu quero que você vá lá e veja. Nós estávamos com 17 metros de coluna d'água de pressão, quando o mínimo era 10. Eu peço que o vereador repasse para mim depois o endereço de novo. Eu vou pedir para um técnico ir lá, não vai ser uma equipe nossa volante, vai ser um técnico que irá até o local para fazer esse atendimento de vocês, desse morador, entendeu? Porque assim, a gente, mais do que atender, a gente quer entender o que está acontecendo para que a gente possa tomar as medidas. E por isso que eu insisto na necessidade do cliente, do nosso cliente, fazer a reclamação dos canais para a gente poder mapear isso de uma maneira melhor. É claro que a gente insiste ainda que as pessoas devam ter as caixas d'água para colaborar nos eventos pontuais de reclamação de falta d'água, como foi naquele dia lá próximo da igreja, vereador. E assim, a gente está à disposição para tratar dos problemas e enfrentar os problemas, para solucionar esses problemas. Assim, ninguém aqui, eu, o engenheiro Sérgio, toda a equipe nossa, se sente confortável, seja um problema de uma única pessoa ou de toda a comunidade. A gente quer que todos sejam atendidos da melhor maneira possível. E eu acho que os vereadores, as lideranças de bairros, são importantes para a gente nesse sentido, porque eles mostram para a gente algumas insatisfações do cliente, eventuais falhas de alguns setores ou grupos de funcionários nossos, e a gente trabalha para sanar isso e colocar isso a bom termo, porque o nosso objetivo é prestar um serviço de qualidade cada vez mais, entendeu? Então, é esse o nosso objetivo
fazer isso. E a gente conta com a colaboração de vocês, porque vocês são os representantes dos nossos clientes e da população aqui do município de São José dos Campos, que é uma população, diga-se de passagem, extremamente exigente, e tem que ser exigente, sim. Eu só queria que o Sérgio pudesse, então, agora, diante da questão que eu falei de perdas, se ele pode falar alguma coisa referente a isso. Perfeitamente, vereador. Perdas, como eu disse inicialmente, é um objetivo a ser perseguido por qualquer empresa de saneamento, pública ou privada. Ela é uma questão, é um objetivo a ser perseguido. O índice de perda de São José dos Campos tem subido, sim, subiu nos últimos anos, ele vem numa ascensão, mas ou a empresa investia na derrubada do índice de perdas ou investia na universalização do saneamento. E nós preferimos investir na expansão dos sistemas de abastecimento de água e coleta, tratamento, afastamentos adequados dos esgotos. Hoje essa questão dimensionada, equacionada, os recursos vão ser direcionados para o índice de perdas. É importante destacar que esse índice, ou esse número, ele decorre de duas vertentes, né? As perdas físicas e as perdas comerciais. As perdas físicas são aqueles vazamentos visíveis ou invisíveis, e as perdas comerciais são frutos de fraude, submedição, hidrômetros com defeito, etc. A gente atribui metade da carga a cada um deles. Então, existe um parque de hidrômetros muito antigos em São José dos Campos. Esses hidrômetros vão ser trocados. Existe um que a gente chama de pacote técnico em andamento aqui em São José dos Campos, para que nós troquemos milhares e milhares de hidrômetros. Com isso, acontecerão duas consequências. Primeiro, o índice de perda vai cair só com a troca desses hidrômetros, porque vejam os senhores que hoje um hidrômetro que marca 10 mil litros no mês, ele vai passar a marcar 12, 13, talvez até o dobro. Tem muito hidrômetro parado e a gente vai trocar esses hidrômetros. A outra consequência é que surgirão inúmeras reclamações de alta de consumo. Alta de consumo, eu digo o valor da conta, e muitos munícipes procurarão os senhores vereadores para reclamar do valor da conta. Isso é muito comum. A Sabesp, ao trocar o hidrômetro e ele passar a medir adequadamente, o valor da conta subir e a pessoa fazer a reclamação. Ou faz a reclamação junto aos canais de atendimento da Sabesp, ou, como no caso das faltas de água e vazamento, procurem os senhores vereadores. Não obstante, os vazamentos têm sido corrigidos de forma praticamente imediata. Hoje, diferentemente de 2008, quando o contrato foi assinado com o município, a Sabesp é uma empresa regulada pela Arcesp, que é a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado, e qualquer vazamento tem que ser, aliás, 90% dos vazamentos tem que ser atendidos em, no máximo, 24 horas, e assim nós temos feito. Esse número, o número de 2020 já era para ter sido entregue para os senhores, vou verificar o que aconteceu, mas o número está alto realmente, mas a Sabesp tem direcionado os recursos para combater esse índice de perdas. Nem tudo acontece na velocidade com que a gente gostaria. Existem, principalmente agora, de um ano para cá, as licitações têm ocorrido de maneira mais demorada em função de inúmeros recursos que as empresas que perderam o certame ingressam contra as outras, então isso atrasa sobremaneira. Quando isso cai no Poder Judiciário, também em função da pandemia, a resposta tem sido mais demorada, então
muitos serviços, muitos contratos que nós teríamos em andamento hoje estão saindo devagar em função dessa demora, né, desses recursos, inúmeros recursos nas inúmeras licitações que nós temos feito. Bom, quero agradecer, acho que aí aos dois, ao Sérgio e ao Júnior. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa casa. Quero agradecer ao vereador Lino Bispo pelo requerimento, pelo pedido dessa reunião. Foi muito importante para todos os vereadores. Sei que os senhores entendem, nós somos os agentes de fiscalização e de legislação do município. Nós temos que realmente, quando chega, e é o que os senhores falaram, quando chega a demanda da população, nós temos que realmente entrar em contato, solicitar, ver o que está acontecendo, acompanhar um orçamento público que também é destinado, né, a todo o serviço que é feito, e, ao mesmo tempo, agradecer a todos vocês. Mais uma vez, agradeço por sempre estarem atentos aí com todos nós, com a população. Eu ia até falar aqui um pouco com o Júnior, agradecer ao Júnior. O Júnior tem sido bastante solícito com nós, comigo pessoalmente, com o nosso gabinete. A gente acompanha muito vários serviços que a gente pediu, questão de erosão do Senhorinha, rompimento do duto lá na questão do satélite, fazer uma nova galeria, o descarte de esgoto clandestino, que a gente tem tido muito lá no Senhorinha, lá no Del Rey, que está fazendo todo lá na Cleto dos Santos, em torno, fazendo novas galerias pela questão de erosões e afundamentos lá, vazamentos inúmeros que tem várias casas, solicitação vem para o nosso gabinete, a gente entra em contato, eles resolvem rápido o problema. Então, isso mostra realmente que eles estão atentos, né? Porém, a questão da falta de água foi muito forte na cidade, teve muita reclamação, por isso, aqui praticamente bastante vereadores, mais de 10 vereadores participando aqui, trazendo solicitações. Eu mesmo aqui na nossa rede social, tive aqui o pessoal do Residencial Primavera, falando da falta de água, o pessoal lá do Interlagos, agradecendo que tinha falta, a gente solicitou, foi resolvido. Então, a gente fica muito contente quando vocês também abrem essa oportunidade e a gente vai continuar fazendo essa parceria, podendo também contribuir. Desde já agradeço a presença de todos, a presença dos vereadores, aqueles que nos acompanharam através da TV Câmara, através da página do Facebook, através do YouTube, e para essa sessão que foi de extrema importância, e acompanhando sempre todo o trabalho da Sabesp, de todas as instituições que têm sido parceiras do poder público, e a gente também podendo contribuir, essa Casa de Leis contribuindo cada vez mais. Alguma consideração final? Posso finalizar? Vereador Marcão, em nome da Sabesp, eu agradeço pela oportunidade e sempre que necessário, sempre que convidados, nos faremos presentes. Muito obrigado e bom dia. Vereador Marcão, em nome do departamento, eu agradeço a oportunidade de a gente prestar os esclarecimentos à população. Informo que nós estamos à disposição aí todos os dias para atender a população de São José e os vereadores, claro, como representante deles, sempre de portas abertas para atendê-los e recebê-los, isso independente de partido, de qualquer posição. E claro, sempre aberto a ouvir as críticas e sugestões de melhoria. Agradeço. Também estendo o abraço do presidente, vereador Robertinho, que hoje não foi possível estar aqui, então acionou a gente aqui com a primeira secretária da mesa, diretora, a acompanhar esse serviço. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, conte sempre conosco. Obrigado.